Primeiro eu queria agradecer a todos pelo convite, saudar o deputado Arnaldo Jardim, saudar o senador Eduardo Gomes e o deputado Marangoni, que estão aqui, colaboradores da infraestrutura nacional e do país como um todo. Dizer que eu estou muito bem posicionado, eu não estou desconfortável, não. Aliás, o governo vem bombando nesses últimos dias. Ontem até o Trump chamou o presidente Lula de lindo. Então, assim, lógico que na medida do que o púlpito da Assembleia Geral da ONU permite, né? Eu não sou muito de fazer discurso lido. Eu não queria tratar também sobre sobre LCI, LCA, CRI e CRA, não cabe a mim, eu sou ministro da Infraestrutura. Mas queria dizer que desde o primeiro momento eu defendi a retirada de debêntures de infraestrutura e digo aqui o que tenho dito em todos os lugares, que há diferenças entre debêntures de infraestrutura e o que acontece com o financiamento da agricultura, que precisam ser consideradas. Outra coisa que eu acho que é muito importante que todo mundo aqui considere é que qualquer título, de maneira geral, que seja desonerado completamente, cria risco sistêmico para o financiamento do Tesouro, dado que o Tesouro paga imposto. Quando a gente compra um título do Tesouro, o cidadão paga imposto pelaquela remuneração que ele recebe. Então, se você tem outros títulos que são totalmente desonerados, principalmente se isso gera muita emissão, em vários setores, isso gera risco sistêmico que precisa ser olhado. Mas eu queria dizer o seguinte, tinham me dado 15 minutos. Eu estou querendo, como sei que o tempo aqui de todo mundo é precioso, para otimizar, vou falar em 4. E eu trouxe por escrito, porque discurso é como obra. Planejamento evita atraso. Falar em desenvolvimento do Brasil é falar em infraestrutura, estradas duplicadas, portos modernos, ferrovias eficientes, energia limpa, telecomunicações e tantas outras obras estruturantes. Sem esses investimentos, o país não cresce. A economia perde competitividade e a vida das pessoas fica mais difícil. Mas todos sabemos, obras de infraestrutura exigem muitos recursos e de longo prazo. São empreendimentos que têm ciclos de 10, de 20, de 30 anos. É aqui que entram as debêntures incentivadas e de infraestrutura. Elas são um instrumento fundamental para garantir a financiabilidade desses grandes projetos nacionais. A isenção de imposto nesses papéis não é privilégio, é mecanismo inteligente de política pública. Ao manter essa isenção, deputado Arnaldo Jardim, nós reduzimos o custo de captação dos projetos, ampliamos a base de investidores, damos segurança para que empreendimentos dessa envergadura possam ser planejados e executados. Sem esse incentivo, muitos simplesmente não sairiam do papel. E os números comprovam essa importância. Entre 18 e 22, as emissões de debêntures de infraestrutura tiveram uma média anual de apenas 6 bilhões de reais. Mas a partir de 23, com a retomada da confiança do setor privado na economia e com a aprovação da nova lei de debêntures em 24, onde muitos participaram, queria destacar o trabalho aqui do deputado Arnaldo Jardim, o mercado entrou em outro patamar. Nós emitimos em 23 9,3 bilhões de reais. Um salto já relevante. Para 24, emitimos 38,7 bilhões. Um salto aí, chamo de histórico. E em 25, vamos emitir uma marca superior a 40 bilhões de reais em debêntures de infraestrutura. Em apenas 2 anos, nós emitimos mais do que 13 vezes a média registrada no período anterior. Essa conquista foi resultado de um esforço coletivo. O Ministério dos Transportes e o Ministério da Fazenda trabalharam lado a lado para estruturar essa proposta. Eu próprio tive atuação direta em conjunto com o ministro Fernando Haddad para construir as bases políticas para esse entendimento. E o Congresso Nacional, que com amplo debate promoveu o aperfeiçoamento da lei, garantindo que ela saísse mais robusta e mais adequada às necessidades do país. Quero aqui também agradecer o apoio fundamental do Tribunal de Contas da União para esse trabalho coletivo, especialmente dos presidentes Bruno Dantas e Vital do Rego. E, em nome deles, saudar todos os demais ministros do Tribunal. E não podemos ignorar o que aconteceria se esse incentivo fosse retirado. Teríamos um verdadeiro choque negativo no ciclo virtuoso da infraestrutura, com queda na competitividade da economia, redução do funding para obras essenciais,
tanto nas debêntures quanto nos instrumentos usados pelos bancos de fomento, isso também é muito importante, o resultado seria aumento do custo de capital, menos participantes nos leilões, tarifas mais caras e projetos menos rentáveis. Isso significa, na prática, menos empregos, menos renda e menos oportunidade para os brasileiros. Aí eu faço aqui uma parte para dizer que era isso que estava acontecendo no governo passado. Para dizer que não tenho dificuldade de defender o governo do presidente Lula, que esses são os números. Então, como o governo é maratona, as pessoas só se posicionam se o governo é bom ou ruim ao final. E a cada dia o cidadão vem percebendo que o governo tem muitos pontos positivos e que esses pontos positivos vão ficando inquestionáveis e vão retirando, inclusive, adversários. O que a gente observou com esse movimento de Trump nos últimos dias foi, inclusive, que não há candidato no momento a presidente contra o presidente Lula. Não há no Brasil. Na verdade, há uma reivindicação da família Bolsonaro de ter o nome Bolsonaro na urna. E quem é de centro-direita se incomoda muito com essa possibilidade, mas ela vai virando a possibilidade mais clara, sobretudo com a saída de outros possíveis candidatos. Eu queria colocar também aqui que cada real aplicado em infraestrutura retorna multiplicado para a sociedade, gera emprego direto nas obras, movimenta a cadeia produtiva do aço, do cimento, das máquinas, cria renda para milhares de famílias, rodovias bem cuidadas e ferrovias integradas com portos modernos reduzem o custo Brasil, encurtam as distâncias, fortalecem o comércio e tornam a nossa produção mais competitiva. Manter, senador Eduardo, a isenção do imposto de renda nas debêntures incentivadas e de infraestrutura, portanto, é assegurar o futuro, é garantir que o Brasil continue atraindo investimentos privados, nacionais e estrangeiros, para obras que integram o território, reduzem as desigualdades regionais e abrem novos caminhos para a economia. Não se trata apenas de números ou de planilhas, trata-se de gente, de qualidade de vida, de criar um ciclo virtuoso permanente no país, em que o capital privado financia obras públicas essenciais, o Estado regula bem, o país cresce e o povo vive melhor. Por isso eu defendo com firmeza a manutenção dessa isenção, porque quando o Brasil investe em infraestrutura, na verdade, Marco Aurélio, o Brasil investe em si mesmo. Então essa é a minha posição firme em defesa e queria dizer que todo mundo já espera isso aqui. O Congresso Nacional muito provavelmente vai manter a isenção de imposto de renda para as debêntures de infraestrutura. E está discutindo um caminho do meio para o financiamento dos outros setores, que eu também acho que será interessante para o país. De maneira que finalizo aqui colocando que o Brasil ele vive hoje um momento especial. Nós que tivemos no final do ano passado um ataque muito grande ao Brasil do ponto de vista fiscal e vimos o dólar chegar a 6,20, vimos também o dólar cair ontem para 5,28. 27, 5,27, o que foi assim quase R$1 de diferença com relação ao ano passado. A gente observa que com os Estados Unidos num ciclo de cortar juro, a gente tem mais espaço para o dólar ainda cair mais por aqui. Isso colabora decisivamente com a redução da inflação, tira a pressão da inflação. Além disso, a taxa de juro alta no Brasil, no curto prazo, ela ajuda a se espraiar na população a sensação de que a economia vai melhor. Por que, Renan, você acha isso? Dificulta o investimento no curto prazo, é verdade. Dificulta o consumo no curto prazo, é verdade também. Mas o pior para o cidadão, sobretudo mais pobre, é a inflação alta. Então, às vezes, as pessoas, senador Eduardo, deputado Arnaldo, deputado Marangoni, a gente tinha que explicar por que a economia ia bem e não havia sensação nas pessoas. E aí eu queria concluir dizendo qual é a minha percepção. O presidente Lula pegou o Brasil com aproximadamente 98 milhões de carteiras assinadas de trabalho. E com muita gente vivendo na informalidade.
gerou 6 milhões, quase 5 milhões e alguma coisa de empregos. O Brasil já passou 102 milhões de carteiras assinadas. Se a gente tivesse dito isso, pouca gente acreditaria. Mas qual o problema? Com a inflação alta, que se acumula ano a ano, primeiro ela foi muito alta na pandemia, pela redução de oferta mesmo. A pandemia parou tudo. Então, a gente viveu anos sucessivos com uma inflação superior a 10%. Mas a inflação, ela não se materializa apenas naquele ano, ela se acumula. Então, houve, obviamente, um empobrecimento dessa massa, dessas pessoas de carteira assinada e da perda do poder de compra da massa salarial. Por isso é que, mesmo gerando 6 milhões de empregos, com a inflação alta, esses 98 milhões de brasileiros que já tinham emprego anteriormente sentiam a perda de poder de compra. E isso passa para a economia uma percepção, dado que 6 é muito, mas comparado com 98 é muito pouco, a sensação geral era que estava havendo um empobrecimento da população pela acumulatividade inflacionária que o Brasil vinha vivendo. Agora, com a inflação em queda, convergindo para a meta, a gente vive um novo cenário, com as pessoas tendo a sensação de que a economia está melhorando. A economia melhora, melhora a aprovação do governo. O período até a eleição, nós vamos ter o governo com uma narrativa muito forte para a reeleição do presidente Lula. E acho que, com humildade, se ele conseguir costurar um entendimento com os Estados Unidos, eu sinto que o Trump não vinha com todas as informações, o nível da desinformação é grande e, para o presidente Lula, é muito fácil explicar a independência do Supremo Tribunal Federal. Muito simples, porque o presidente Lula, no governo da presidente Dilma, Arnaldo, ele foi preso pelo Supremo. Sinal que o Lula nunca interferiu no Supremo. Como é que ele vai interferir para soltar o Bolsonaro, se ele não interferiu para soltar ele próprio, que foi retirado da eleição de 2018. Então, isso é uma coisa simples, uma constatação óbvia de se ver. E o que acontece com o presidente Jair Bolsonaro é a conclusão do devido processo legal, com todo o direito de defesa aplicado, e não caberá, obviamente, ao presidente Lula dizer se o Supremo está certo ou está errado, muito menos ainda ao presidente Trump. E eu acredito que, quando for dito isso ao presidente Trump, sem desinformação e sem filtro, porque, obviamente, o filtro leva para um caminho, ele vai refletir e vai, junto com o presidente Lula, encontrar um caminho para fazer uma negociação comercial às claras, porque o Brasil gera superávit à balança americana e aquilo que a gente produz, não tem muita gente competindo com a gente mundo afora, de maneira que ele não pode comprar em outro local. Não pode comprar em outro local. Fico pensando assim, onde é que vai se comprar manga no mundo? Só tem a gente mesmo, o Equador, o México produz um pouquinho, mas a turma já chupa uma boa quantidade das mangas produzidas por lá. Então, ou os Estados Unidos deixam de chupar manga, que é uma coisa muito ruim, tomar suco de laranja, Arnaldo, que o seu estado produz tanto, ou então ele abre uma linha clara de negociação que coloque, mesmo que em novos parâmetros, o comércio em condição de sobreviver. E se tirar qualquer coisa a mais daquela regra, vai melhorar ainda mais para o Brasil. Então, eu queria agradecer pelo convite, dar um abraço no João, que teve que se retirar. Ontem nasceu o filho dele, o Felipe, o Bruno Dantas, que é um cara... O neto, não, filho não. O neto dele, o Felipe, o presidente Bruno Dantas, que é um sujeito muito ágil, criador de soluções. Porque, para quem é advogado, né, advogado que coloca problema, Eduardo, eu digo, rapaz, o advogado tem que colocar a solução, achar um caminho para a gente fazer as coisas. E nós achamos um monte de caminhos legais, né, por isso o Brasil está em máxima histórica de investimentos, e o Bruno Dantas sempre se mostrou um criador de soluções, um cara ágil, mas ele também está se mostrando um cara ágil para fazer menino. Em 2 anos ele já fez, em cada ano ele fez um, ele e Camila. Camila também é uma mulher muito ágil para fazer criança. Nasceu ontem o Felipe, o João se retirou, mas eu queria dizer que é um prazer estar com vocês aqui reunidos. O nosso trabalho, ele está com previsibilidade garantida até dezembro. Nós temos mais 5 leilões rodoviários. Rodovia se transformou a vedete do investimento em infraestrutura. Passou saneamento, Marco Aurélio, graças ao seu trabalho e de muitos outros aqui. Viu, Arnaldo? Saneamento é financiamento difuso, os estados tocam, era uma agenda muito forte, mas nós passamos saneamento em atração de investimento. Eu tenho a honra de ter iniciado
as concessões de saneamento quando eu era governador de Alagoas, fiz o primeiro leilão de concessão da companhia estadual e agora nesse ambiente de rodovias, e nós temos aí para ferrovias muitas novidades boas para até o final do ano e para o próximo ano, Jorge também. Então eu queria agradecer a todo mundo e dizer assim que com esse trabalho coletivo nós mudamos o Brasil de patamar de investimento. Se vamos chegar a 50 bilhões de emissão de debêntures de infraestrutura no futuro próximo, com outros financiamentos também, nós vamos certamente transformar conjuntamente o país e trazer um grande benefício para as pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. Ministro, muito obrigado. Faço questão de fazer o registro público que o ministro Bruno só não está aqui conosco justamente porque o filho nasceu ontem, senão faria igual o João também, quase... Só que aí a Camila ia brigar demais com a gente, mas também queria estar aqui conosco. Mas acho que a fala do ministro, que parece ter abordado muitos pontos em relação ao tema central aqui, acho que foi muito esclarecedora de um caminho que a gente está seguindo e que a gente não pode... paralisar isso, né, ministro? Não andar para trás nesse sentido e criar outros problemas. A gente está precisando, como o senhor falou no final, achar mais soluções. Então, muito obrigado pela presença aqui, pelas considerações e por uma fala que acho que anima o setor que está aqui conosco. Eu só queria agradecer a todo mundo e dizer que eu não vou poder ficar para o almoço, que eu vou ter que sair. Só para comunicar. Duas coisas que acontecem nessa quarta-feira ao mesmo tempo. Um, o presidente está na ONU. Então, imaginem, ele levou um monte de ministros. Os que ficam recebem a agenda coletiva. E o segundo é que nós acabamos de enterrar no Senado a PEC da blindagem. Se tem uma coisa que parlamentar não precisa é blindagem. O Congresso precisa de transparência. E nós matamos lá, o MDB foi o primeiro partido a fechar a questão contra a PEC da blindagem no Senado. E eu vou voltar para lá, porque também aprovamos no Senado agora pela manhã um projeto alternativo ao imposto de renda que está na Câmara. Aprovou na CAI agora, porque se o Arthur Lira continuar segurando o projeto sem querer votar, o governo tem uma alternativa para botar para frente. Mas eu não quero que ele faça isso, não. Eu quero que ele só vote para mandar para o Senado, para a gente trazer esse benefício para a população, que vai ajudar muito o povo brasileiro, garantir consumo e garantir melhores condições para aquilo que eu vinha falando, que vai acontecer em 26 com vocês. Tá bom? Muito obrigado e obrigado, vou ter que sair. Um abraço. Por favor.